Ao descobrir que sua esposa era virgem na lua de mel, o milionário corou com sua história. O sol brilhava intensamente sobre a ilha deserta, um paraíso de areias brancas e águas cristalinas onde Lucas, um milionário bem-sucedido, desfrutava da sua lua de mel com Ana. Tudo parecia perfeito. Eles estavam rodeados de luxo, jantares à beira-mar, passeios de iate e noites sob as estrelas. Porém, por trás desse cenário de sonho, um vazio se acumulava no peito de Lucas. Ele não conseguia evitar as perguntas que martelavam em sua mente. O que estava escondido por trás dos olhos de Ana? Na primeira noite, após um dia repleto de risadas e brindes, Lucas percebeu algo diferente nela. Enquanto se preparavam para um momento íntimo, a hesitação de Ana ficou evidente. Ele, que conquistou o mundo com determinação e charme, nunca esperou que o amor fosse tão complicado. Um nó na garganta o acompanhou quando, ao questioná-la, Ana revelou que era virgem. Suas palavras pesaram como chumbo. A revelação estava entre eles, como um vidro quebrado. Lindo, mas cheio de perigos. Como alguém tão inocente poderia ter se casado tão rapidamente? As lembranças da infância de Lucas, marcadas pela luta e pela sobrevivência, colidiram com a história de Ana. Ele começou a investigar sua mente. Por que Ana tinha mantido esse segredo por tanto tempo? Ela veio de uma família conservadora, onde os sussurros de desonra e as mentiras viviam como espectros no ar. Ele lembrava das histórias que ouviu sobre os traumas escondidos de sua nova esposa. E tudo parecia se conectar, como peças de um quebra-cabeça incompleto. Em meio a esse turbilhão emocional, um amigo de infância de Ana apareceu. Miguel, com um charme despretensioso e um olhar que parecia saber demais, trouxe à tona verdades que Lucas não estava preparado para ouvir. Comentários sutis sobre o passado de Ana, memórias que não combinavam com a imagem da mulher tranquila ao seu lado. O sorriso. O clima romântico se fragmentou e Lucas enfrentou o temor de que sua vida estaria construída sobre mentiras. Os olhos de Ana brilhavam, mas não só por amor. A angústia se misturava à paixão e Lucas se viu em um dilema: abrir seu coração ou se refugiar em desconfiança. Tudo o que ele pensava conhecer sobre amor e compromisso estava sendo questionado em sua mente. E naquele momento, ao olhar para o horizonte vasto do mar, Lucas sentiu a carga de uma pergunta ficar presa em sua garganta. Quem é realmente Ana? Ela parecia perdida em meio a sentimentos conflitantes, um eco de segredos por revelar. E num instante, tudo o que um dia fora claro tornou-se uma névoa de incertezas. O que mais ele não sabia sobre a mulher que amava? Com o destino deles agora em jogo, Lucas se viu diante da possibilidade de um novo entendimento sobre o amor. Um amor não apenas de conquistas, mas de vulnerabilidades e verdades ocultas que clamavam para serem conhecidas. Ei, antes de continuarmos com isso, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas lutava com suas incertezas, a tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. A noite estava tranquila, mas dentro dele o caos se propagava. Ele olhava para Ana, que parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. E foi nesse silêncio que o inesperado aconteceu. Um mergulho trifásico de ondas de som. Um barulho alto cortou a calmaria da ilha,
como se o universo estivesse reclamando do momento. Vindos do céu, relâmpagos e trovões estrondavam, sinalizando uma tempestade iminente. De pronto, o calor que envolvia o casal foi substituído por um frio intenso. Ele olhou para Ana, e seu olhar refletia uma mistura de medo e determinação. O que estava prestes a acontecer? O céu se iluminou com um clarear ofuscante, e em meio à escuridão, um grupo de figuras encapuzadas surgiu à distância, como fantasmas, emergindo dos sonhos mais perturbadores. Eles se aproximaram com passos firmes e decididos, e o coração de Lucas disparou. Quem eram aquelas pessoas? Miguel, que estava perto, pareceu entender a gravidade da situação mais rápido do que Lucas. "Corre!" gritou ele, mas o grito ecoou como um chamado em vão. Os encapuzados já estavam ali, cercando-os. O que eles queriam? O que estava em jogo? A brisa leve agora se tornava uma lufada de ar cortante, como se a natureza também estivesse em suspense. Ana tinha os olhos arregalados de terror. Mesmo em meio ao pânico, Lucas percebeu algo se mexer em seu passado. Ele foi puxado para a realidade quando um dos encapuzados avançou na direção de Ana. A figura se aproximou e, com um movimento rápido, retirou o capuz, revelando um rosto que Lucas conhecia bem. Era o pai de Ana. O homem que nos sussurros da cidade era visto como um tirano, alguém que escondia segredos obscuros atrás de seu nome respeitável. Lucas ficou paralisado. O que ele estava fazendo ali? A pressão no peito de Lucas se intensificava enquanto ele tentava juntar as peças desse quebra-cabeça distorcido. "Você não deveria estar aqui!" vociferou Ana, o desespero rompendo sua voz em pedaços. Mas o pai de Ana não se importou. Com uma frieza gélida, ele olhou para Lucas e disse: "Você não sabe com quem está lidando." O que essas palavras significavam? Qual era a verdadeira história por trás de Ana? Uma explosão de medo e dúvida invadiu a mente de Lucas. E ele sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Todos os momentos que ele achou que entendia agora eram questionáveis. A jovialidade do amor que ele pensava ter encontrou um abismo sem fim. O pai de Ana então se virou para ela. "Você deveria ter me ouvido. Não se pode escapar do nosso destino." As palavras dele formaram um eco profundo na noite, e nada parecia real. Lucas percebeu que não conhecia a mulher que amava. Havia segredos enterrados, histórias de dor e traição que moldavam tudo ao seu redor. A tempestade começou a se intensificar, e a combinação do caos emocional e do clima tempestuoso tornava tudo ainda mais surreal. O coração de Lucas pulsou forte, repleto de perguntas, e antes que pudesse reagir, um estalo ensurdecedor aconteceu. O céu se abriu em um clarão, e em um momento de instinto, ele puxou Ana para perto, determinado a protegê-la de qualquer coisa que os ameaçava. Mas o que ele realmente queria proteger? A tempestade não era apenas do tempo. Era uma tempestade de emoções, segredos e possíveis traições. E no meio daquele tumulto, Lucas viu por um breve instante um brilho. O que isso significava? Estariam todos em perigo? No fundo, uma única pergunta pulsava em sua mente: quem era realmente Ana? A tempestade se intensificava e enquanto os relâmpagos iluminavam o céu noturno, Lucas sentia que estava mais perto da verdade, mas também à beira de uma revelação devastadora. O que ele faria agora? Enquanto a tempestade se intensificava, Lucas segurava Ana com força.
O olhar dela estava fixo no pai, mas havia uma mistura de desespero e algo mais profundo. O som dos trovões ecoava, separando-os do mundo. Mas Lucas estava mais preocupado com o que estava prestes a acontecer. E então, tudo mudou em um instante. De repente, um dos encapuzados deu um passo à frente. E Lucas mal teve tempo de perceber que ele estava segurando algo nas mãos. Era uma pequena caixa, decente pelo tamanho, mas os olhos de Ana se arregalaram, sua expressão mudando de pânico para uma mistura de reconhecimento e horrenda expectativa. Você não deveria ter vindo aqui, repetiu Ana, suas palavras saindo como um sussurro, quase uma súplica. O homem que se revelou ser o pai de Ana a ignorou completamente, seu olhar fixo em Lucas. Você não sabe o que está sendo escondido, jovem. Está brincando com coisas que nem consegue entender. Lucas, confuso, olhou para Ana em busca de explicações. A caixa tinha um brilho sinistro que parecia hipnotizá-lo. Ele sentiu o frio do medo se espalhar por seu corpo. Do outro lado, Miguel tentava manter a calma, mas o medo estava estampado em seu rosto. Quem são vocês realmente? Lucas gritou, sua voz abafada pela tempestade. O que está acontecendo? O pai de Ana apertou a caixa com força, e antes que alguém pudesse reagir, um estalo ecoou. Assim que se ouviu o som, Lucas sentiu seu coração parar. O ar ao seu redor ficou pesado, e a tensão estava quase palpável. Não posso permitir que você enxergue isso, falou o homem, e com um rápido movimento abriu a caixa. Uma luz ofuscante irradiou dela, quase que como uma explosão que iluminou toda a ilha. E no mesmo momento, tudo que era real parecia mudar. Lucas experimentou um turbilhão de sentimentos, como se o mundo estivesse desmoronando. Ele viu flashes de imagens que pertenciam a um passado interditado, uma parte história que não fazia sentido. Ana estava diante dele, mas a mulher que ele conhecia estava sendo desnudada, revelando-se em fragmentos, memórias confusas que rasgavam a linha entre o amor e o horror. Estou vendo? Estou vendo. Lucas murmurou, sentindo os joelhos fraquejarem enquanto a verdade começava a se revelar. Ele viu momentos de tristeza na infância de Ana, uma vida marcada por traições e um segredo mais profundo do que ele poderia imaginar. A verdadeira identidade de Ana estava envolta em mistério, ligada a uma conspiração que ultrapassava os limites daquilo que ele esperava para a mulher amada. Eles vão vir por você, gritou Miguel, batendo as mãos em desespero. Você não pode deixar que a verdade seja revelada. Lucas ficou paralisado. O que ele sabia sobre Ana? A mulher que amava agora era mais do que uma virgem inocente. Havia uma história inteira, uma teia de mentiras e traições que se desdobrava diante dele. E no instante seguinte, o pai de Ana fechou a caixa com um movimento brusco, extinguindo a luz. O silêncio se instalou e o pânico tomou conta da praia. Lucas olhou de volta para Ana, seu coração dilacerando, ao ver a maneira como a expressão dela mudava. Uma mistura de alívio e medo. Era você quem tinha que saber, mas não assim, Ana sussurrou. O que isso significava? Quais segredos mais estavam escondidos? Lucas ficou de pé, sentindo-se como se estivesse afundando em um abismo. Ele precisava de resposta, mas a verdade o deixava mais confuso a cada segundo. Eu não posso perder isso, gritou ele, a tempestade ainda rugindo ao fundo. Quem é você, Ana? E a pergunta pairou no ar, ressoando como o eco de um trovão, deixando todos em estado de alerta, prontos para enfrentar o que se viria. Lucas ainda estava parado, a pergunta sobre a verdadeira identidade de Ana ecoando em sua mente.
O pânico e a confusão dançavam em seu peito, como se cada batida do coração fosse um lembrete das verdades ocultas. Enquanto ele tentava se recompor, a tensão crescia no ar. Ele olhou para Ana, esperando a resposta. Mas antes que algo pudesse ser dito, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera pesada. Um estrondo abalou o chão sob seus pés. As ondas começaram a se agitar violentamente, e a tempestade parecia ganhar vida. Raízes de árvores próximas pareciam se agitar como se quisessem fugir da força da natureza. E, de repente, uma figura emergiu do meio do caos. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos aflitos, corria em direção a eles. Lucas a reconheceu imediatamente. Era Raquel, a ex-namorada de Ana. O passado de Ana parecia estar se desenrolando diante dele como um filme desesperador. Raquel gritou: "Ana, você não pode ficar aqui!" O pai de Ana arregalou os olhos e Lucas sentiu a atmosfera mudar instantaneamente. Raquel levou um segundo para recuperar o fôlego, exclamando: "Temos que ir, eles estão vindo atrás de nós!" O que isso significava? Mais perguntas zagueavam na mente de Lucas. Miguel, que havia estado em silêncio, agora se movia nervosamente, olhando para os encapuzados como se esperasse algo acontecer. Isso não pode ser verdade. Não pode ser real. Ana, me conta o que está acontecendo. Lucas pediu, sua voz carregada de desespero. Ele apegou-se à ideia de que ela ainda poderia explicar tudo. Mas Ana olhou de maneira perdida entre os rostos conhecidos, como se tentasse compor um quebra-cabeça complicado. E então, a verdade estourou como um vidro quebrado. Raquel, agora parecendo pálida com medo, olhou para Lucas e com lágrimas na voz disse: "Eles estão atrás de você também. É por sua causa que estão aqui." A frase dela foi interrompida por um grito agudo que ecoou pela praia. O pai de Ana rangeu os dentes. "Você não deveria ter trazido ela. Raquel, agora todos estamos em perigo." A tensão entre as mulheres estava no ar, e por um momento Lucas viu a conexão, a competição, o que havia sido entre elas. Ana finalmente trouxe sua voz de volta. "Você não entende. O que fizemos passou dos limites. Meus pais, eles devem saber onde estamos. Nós não temos como voltar." Relâmpagos cortavam o céu. E no centro de toda a confusão, Lucas começou a ver o padrão grotesco se desenhar. O que havia entre Ana e Raquel? O que seus pais tinham a ver com isso? E quem eram aquelas figuras encapuzadas? A raiva e o medo começaram a ferver em Lucas. "Você me enganou, Ana. Onde está a mulher que eu amei?" Ele não conseguia entender. O choque foi um golpe em seu estômago, e Ana, com os olhos marejados, caminhou para perto dele. "Eu nunca quis te magoar. Eu só queria que tivéssemos um futuro." Mas isso não era suficiente. Lucas começou a ver que tudo em que ele havia confiado estava desmoronando. Tudo em que acreditava estava rapidamente se tornando uma miragem. O clima tornou-se mais frenético e os encapuzados iniciaram a avançar. A luz da caixa ainda cintilava no canto de sua visão, como um sinal de que a verdade estava prestes a ser revelada. Raquel pegou a mão de Ana e, num instante, as duas mulheres pareciam unidas, como se soubessem que o que estava vindo mudaria tudo. Mas o que eles queriam? Era por causa de Lucas? Ou havia algo ainda mais profundo que o conectava a essa trama sinistra? O tempo estava se esgotando. As ondas furiosas batiam na costa e a noite parecia engolir toda a luz. E enquanto ele enfrentava o inevitável, a última imagem de Ana ficou gravada em sua mente. A expressão dela, entre medo profundo e uma determinação que ele nunca tinha visto. O que mais havia fora daquela noite? Assim,
Enquanto os encapuzados avançavam e a tempestade rugia à sua volta, Lucas preparou-se para a luta, mantendo a única pergunta viva em sua mente: o que mais eles esconderam de mim? Enquanto a tempestade rugia, Lucas olhava para Ana, pressionando a mão dela, sentindo o medo pulsar entre eles. O que queriam? Ele exigiu, a voz tremendo. Os encapuzados avançavam, a escuridão em seus olhares refletindo a fúria do céu. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito se ergueu no ar, cortando o caos. "Pai, não!" Ana gritou, o desespero na voz dela reverberando como um lamento. Lucas virou-se para ela, confuso e alarmado. Aquilo não era apenas um confronto. Algo mais profundo se desenrolava, como se vidas inteiras tivessem prestes a serem desveladas. O pai de Ana, a figura sinistra, que representava tudo o que ele odiava e temia, estava tão perto. O coração de Lucas disparou ao ver a expressão do homem mudar. Ele parecia vulnerável. "Não escute o que eles dizem!" O homem declarou, a voz cheia de medo e uma fraqueza inesperada. "Você não sabe a verdade sobre nós." E no instante seguinte, o que acontecia se transformou em um pesadelo. O céu se iluminou de uma forma ensurdecedora e, de repente, uma figura apareceu no horizonte, emergindo da tempestade, como uma visão sobrenatural. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, flutuando em direção a eles. Lucas piscou, aturdido. A imagem dela era ao mesmo tempo familiar e estranha. "Ana?" sussurrou, os olhos fixos na menina à sua frente. O silêncio cortou o ar como uma faca. Raquel e Miguel trocaram olhares alarmados, enquanto Lucas lutava para compreender a cena. "Quem é você?" ele perguntou, sem conseguir esconder a confusão. A mulher começou a falar, mas as palavras não vinham sozinhas. Era como se ela estivesse puxando sentimentos à tona, emoções que Lucas nem sabia que existiam. "Eu sou a sua mãe." As palavras caíram do céu pesado, tomando todos por surpresas mais profundas do que as ondas furiosas se chocando contra a praia. Lucas ficou paralisado. A mulher diante dele era sua mãe? Com um sentimento de choque, ele olhou para Ana, que parecia tão atordoada quanto ele. "O quê?" gritou Ana, olhos arregalados. "Mas você morreu?" O tempo parecia desacelerar. Lucas piscou, sua vida passando diante de seus olhos. As histórias que sua mãe sempre contava, todos os momentos que ele achava que tinha compreendido. "Fui forçada a proteger vocês." A mulher começou, sua voz trêmula. "O que seus avós fizeram a mim e a sua família foi horrível. Precisava me afastar para que vocês não fossem afetados." O pai de Ana se agachou, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Isso não pode estar acontecendo. Não na noite de seu casamento." Ele olhou para a mulher, um misto de dor e raiva nos olhos. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você sabia?" Ele encarou Ana, seu coração quebrando. Como toda aquela confusão estava conectada? O que mais escondiam? A tempestade rugia, mas o verdadeiro turbilhão estava em seu interior. Ele queria gritar, exigir respostas, mas algo dentro dele se sentia despedaçado. Então a mulher avançou, sua expressão cheia de tristeza. "Você precisa entender." Sua voz era suave, mas a pressão crescente em Lucas o fazia sentir vontade de gritar. "Vocês estão em perigo, todos estão. A verdade nunca foi simples. E os segredos que guardamos nos colocaram nesse caminho." Um barulho ensurdecedor parecia testemunhar o cataclismo que se desenrolava. Raquel olhou para Lucas, seu olhar implorando compreensão. "A verdade que você não conhece pode mudar tudo."
O pai de Ana entrelaçou as mãos como se a realidade estivesse se desmoronando. O que estamos escondendo é muito maior do que vocês imaginam. Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. Os encapuzados se aproximavam e a tensão crescia a cada segundo. O que realmente estava em jogo. E nessa noite caótica, Lucas se viu em uma encruzilhada, como se todas as suas certezas fossem um veneno. Ele não sabia mais se poderia confiar em ninguém. O mistério estava agora mais profundo, e sua vida estava se transformando em um labirinto. Com o coração acelerado, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem realmente eram aqueles ao seu redor? E a verdade que se aproximava poderia acabar com todos eles. Enquanto a tempestade rugia, Lucas olhava para Ana, apertando sua mão, sentindo medo pulsar entre eles. "O que querem?" ele perguntou, a voz trêmula de raiva e confusão. Os encapuzados avançavam, a escuridão em seus olhares refletindo o caos do céu. Mas antes que alguém pudesse responder, o estrondo cortou o ar, carregado de tensão. "Pai, não!" Ana gritou, o desespero quebrando sua voz. Lucas virou-se para ela, surpreso com a intensidade da reação. O que estava acontecendo? Ele sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O pai de Ana, com uma expressão que variava entre medo e furor, respondeu: "Você precisa entender, Ana. Eles estão aqui por causa de um segredo que não podemos esconder mais." As palavras dele ricochetearam em Lucas, fazendo seu coração acelerar ainda mais. O que ele não sabia e como isso afetava tudo ao redor deles. Então a figura da mulher que parecia familiar começou a se desvanecer diante dele. "Você não pode ficar aqui!" ela insistia. Lucas sentiu um frio intenso na espinha. Era como se as revelações estivessem prestes a explodir em sua cara. O tempo parecia desacelerar, cada momento se estendendo, tornando-se um pesadelo real. Foi quando, em um movimento repentino, um dos encapuzados avançou. Um brilho em suas mãos chamou a atenção de Lucas. Era outra caixa, manchada de lama e com um símbolo desconhecido. Um vazio se espalhou no estômago de Lucas quando o encapuzado a levantou, os olhos escondidos sob o capuz mirando intensamente na direção deles. "A verdade deve ser revelada!" O homem gritou com uma voz profunda e ecoante, como se estivesse invocando uma maldição. Ana, ao ouvir isso, ficou paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de reconhecer algo. O pai de Ana empalideceu e Lucas sentiu o nó em sua garganta aumentar. O que eles estavam escondendo? Num piscar de olhos, o encapuzado abriu a caixa e uma luz ofuscante surgiu, inundando a cena. Dentro da caixa, objetos antigos e documentos apareceram. Um deles despertou algo em Lucas. Ele se aproximou, observando o que parecia ser uma foto de Ana. Mas não só isso. Ao lado dela estava outra mulher, uma mulher que se parecia exatamente com a mãe de Lucas. "Não, isso não pode ser", ele murmurou, o coração disparando. Aquela mulher não era estranha. Era sua mãe, desaparecida há anos. A conexão entre as duas mulheres era inegável. "Lucas, não!" Ana gritou, mas já era tarde demais. Uma onda de memória tomou conta dele. Imagens surgiam como flashes em um filme antigo. Ele estava ali, logo atrás da mulher que agora reconhecia. Sua infância, as conversas sussurradas sobre segredos, tudo fazia sentido de repente. "Você é? Como isso é possível?" Lucas estava em choque, a verdade esmagando-o. O que mais estavam escondendo? Por que ninguém nunca contou a ele? O silêncio tomou conta do lugar, como se o próprio universo estivesse esperando uma resposta.
Eles planejaram tudo isso. O pai de Ana explodiu, a frustração evidente. Não podemos permitir que outros descubram a verdade. Você nunca deveria estar aqui, Lucas. Mas eu sou parte disso. Lucas gritou, a dor e a raiva inflamando-o. A tempestade continuava a rugir, mas o que estava se desenrolando diante dele parecia mais ameaçador. Raquel, observando a cena, sussurrou. A verdade é que os laços entre nossas famílias são mais fortes do que imaginamos. E enquanto Lucas tentava processar tudo isso, um movimento brusco à sua direita fez seu coração parar. Miguel tinha desaparecido. Lucas virou-se apenas para ver Miguel sendo puxado por outro encapuzado. Liberar ele! Lucas gritou, mas foi tarde demais. A figura encapuzada o olhou de forma cúmplice, numa mental, revelando a verdade. Miguel não era quem parecia. O que mais estava acontecendo? A tempestade se intensificou e Lucas percebeu que todos estavam em perigo. Ele sentiu a verdade dos segredos começando a se desdobrar como ondas quebrando na praia. E nesse momento, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente poderia confiar? O relâmpago cortou o céu e dentro daquele caos, Lucas percebeu que a linha que separava amor e traição estava mais embaçada do que nunca. Enquanto a tempestade rugia, Lucas olhava para Ana, apertando sua mão, sentindo o medo pulsar entre eles. O eco do caos aumentava e a imagem de Miguel, sendo levado pelos encapuzados, ainda estava fresca em sua mente. O que mais eles estavam escondendo? Então, a mulher, que agora era reconhecida como sua mãe, olhou para ele com um olhar misto de amor e pesar. O tempo parecia parar. Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo vai além do que você imagina. As vidas de todos nós estão interligadas de uma maneira que você nunca quis acreditar. A tempestade fez o céu iluminar-se e uma onda de vento os atingiu, quase como um aviso. Lucas sentiu como se todo o peso do mundo estivesse em seus ombros. Eu só quero saber a verdade, ele gritou, sua voz rasgada. Mas antes que alguém pudesse responder, o encapuzado levantou a caixa novamente. A luz pulsante irradiava como uma bênção, revelando um papel envelhecido que brilhava sob a tempestade. A verdade está aqui, o homem disse, sua voz profunda e sombria. Ele puxou o papel e começou a desdobrá-lo. A tensão no ar era palpável. Ana virou-se para Lucas, seus olhos cheios de desespero. Coisas que não deveriam ser reveladas. O que você fará quando souber? O encapuzado leu algumas linhas do documento, e enquanto as palavras saíam de seus lábios, o mundo ao redor deles parecia desaparecer. A linhagem de vocês está perdida em um jogo de poder. O que aconteceu com nossas famílias na história não terminou. A guerra está prestes a recomeçar. As palavras dele cortavam como facas. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Que guerra? O que você está falando? A cada palavra, seu coração batia mais rápido. Raquel, que estava perto, murmurou. Isso não pode ser. Precisamos sair daqui, agora! Mas era tarde demais. Enquanto a caixa estava aberta, a luz emanou com uma intensidade que quase o cega. Repentinamente, um barulho ensurdecedor chamou a atenção de todos. Uma figura emergente da sombra se aproximou rapidamente. Lucas não acreditava no que via. Era Miguel,
mas não como ele o conhecia. O rosto de Miguel estava exausto, seus olhos cheios de uma fúria e um desespero que Lucas nunca tinha visto. Ele sabe! Miguel gritou, seu corpo tenso. Ele sabe o que você é, Ana. E as palavras dele ressoaram como um trovão. A revelação fez o mundo de Lucas desmoronar. Ana fitou Miguel, seu rosto pálido. O que você está dizendo? Como você pode saber disso? A expressão dela era um misto de choque e pânico. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele precisava entender. Eu não sou só seu amigo, Miguel disse, sua voz dura. Eu sou seu irmão. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Lucas ficou paralisado, seus olhos se alternando entre Ana e Miguel. Não, isso é impossível, Lucas finalmente falou, tentando juntar os pedaços. Como isso pode ser real? Mas a tempestade continuava, e a revelação pesava como um chumbo na atmosfera. Ana estava radiante, mas a verdade que poderia destruí-los era mais poderosa. Você não entende o perigo em que está, Lucas. Não podemos deixar que a verdade se espalhe. Eles estão vindo por todos nós. O pai de Ana, conhecido por guardar tantos segredos, olhava para o filho como se estivesse perdendo o controle. Precisamos sair agora. Eles não vão parar até garantir que isso acabe. O coração de Lucas disparou. A única certeza que tinha agora estava se transformando em um pesadelo. Se Miguel e Ana eram irmãos, que vida ele realmente conhecia? Quem ele amava? O medo se infiltrou em sua mente como uma sombra, e uma pergunta ecoou mais intensa do que nunca. O que mais está escondido? No horizonte, a tempestade parecia se preparar para um novo ataque. Lucas percebeu que os conflitos familiares não eram apenas um drama comum. Eram uma tempestade em si mesmos, e com a revelação chocante de Miguel como irmão de Ana, tudo que ele acreditava estar seguro estava agora em perigo iminente. Diante do caos, Lucas se voltou para Ana, com um nó na garganta. Eu preciso saber o que você realmente é. As ondas rugiam e as silhuetas se aproximavam, prontas para revelar ainda mais verdades. O futuro deles era uma nebulosa incerteza, e ele se perguntou se havia alguma saída daquela tempestade emocional. Enquanto a tempestade rugia, Lucas olhava para Ana, apertando sua mão, sentindo o medo pulsar entre eles. O eco do caos aumentava, e a imagem de Miguel sendo levado pelos encapuzados ainda estava fresca em sua mente. O que mais eles estavam escondendo? Então, a mulher, que agora era reconhecida como sua mãe, olhou para ele com um olhar misto de amor e pesar. O tempo parecia parar. Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo vai além do que você imagina. As vidas de todos nós estão interligadas de uma maneira que você nunca quis acreditar. A tempestade fez o céu iluminar-se e uma onda de ventos atingiu, quase como um aviso. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Eu só quero saber a verdade, ele gritou, sua voz rasgada. Mas antes que alguém pudesse responder, o encapuzado levantou a caixa novamente. A luz pulsante irradiava como uma bênção, revelando um papel envelhecido que brilhava sob a tempestade. A verdade está aqui, o homem disse, sua voz profunda e sombria. Ele puxou o papel e começou a desdobrá-lo. A tensão no ar era palpável. Ana virou-se para Lucas, seus olhos cheios de desespero. Coisas que não deveriam ser reveladas. O que você fará quando souber? O encapuzado leu algumas linhas do documento, e enquanto as palavras saíam de seus lábios,
O mundo ao redor deles parecia desaparecer. A linhagem de vocês está perdida em um jogo de poder. O que aconteceu com nossas famílias na história não terminou. A guerra está prestes a recomeçar. As palavras dele cortavam como facas. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Que guerra? O que você está falando? A cada palavra seu coração batia mais rápido. Raquel, que estava perto, murmurou. Isso não pode ser. Precisamos sair daqui? Agora! Mas era tarde demais. Enquanto a caixa estava aberta, a luz emanou com uma intensidade que quase o cega. Repentinamente, um barulho ensurdecedor chamou a atenção de todos. Uma figura emergente da sombra se aproximou rapidamente. Lucas não acreditava no que via. Era Miguel, mas não como ele o conhecia. O rosto de Miguel estava exausto, seus olhos cheios de uma fúria e um desespero que Lucas nunca tinha visto. Ele sabe, Miguel gritou, seu corpo tenso. Ele sabe o que você é, Ana. E as palavras dele ressoaram como um trovão. A revelação fez o mundo de Lucas desmoronar. Ana fitou Miguel, seu rosto pálido. O que você está dizendo? Como você pode saber disso? A expressão dela era um misto de choque e pânico. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele precisava entender. Eu não sou só seu amigo, Miguel disse, sua voz dura. Eu sou seu irmão. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Lucas ficou paralisado, seus olhos se alternando entre Ana e Miguel. Não, isso é impossível! Lucas finalmente falou, tentando juntar os pedaços. Como isso pode ser real? Mas a tempestade continuava, e a revelação pesava como um chumbo na atmosfera. Ana estava radiante, mas a verdade que poderia destruí-los era mais poderosa. Você não entende o perigo em que está, Lucas. Não podemos deixar que a verdade se espalhe. Eles estão vindo por todos nós. O pai de Ana, conhecido por guardar tantos segredos, olhava para o filho como se estivesse perdendo controle. Precisamos sair agora. Eles não vão parar até garantir que isso acabe. O coração de Lucas disparou. A única certeza que tinha agora estava se transformando em um pesadelo. Se Miguel e Ana eram irmãos, que vida ele realmente conhecia? Quem ele amava? O medo se infiltrou em sua mente como uma sombra, e uma pergunta ecoou mais intensa do que nunca. O que mais está escondido? No horizonte, a tempestade parecia se preparar para um novo ataque. Lucas percebeu que os conflitos familiares não eram apenas um drama comum. Eram uma tempestade em si mesmos. E com a revelação chocante de Miguel como irmão de Ana, tudo o que ele acreditava estar seguro estava agora em perigo iminente. Diante do caos, Lucas se voltou para Ana com um nó na garganta. Eu preciso saber o que você realmente é. As ondas rugiam e as silhuetas se aproximavam, prontas para revelar ainda mais verdades. O futuro deles era uma nebulosa incerteza, e ele se perguntou se havia alguma saída daquela tempestade emocional. Uma luz intensa começou a piscar ao redor da caixa, enquanto uma batida desigual soava no chão. De repente, o encapuzado que segurava a caixa gritou em desespero. Não deixem que abram! Ele estava em pânico, revertido a um estado agitado. As sombras começaram a se aglomerar, transformando-se em figuras demoníacas, enquanto sussurros ecoavam pelo ar, revelando uma verdade mais aterradora. Então, com um movimento brusco, o céu ficou vermelho e uma fenda se abriu acima deles. Lucas e Ana olharam para as nuvens distorcidas. A fenda se alargou e uma mão escura, parecida com a de um monstro, começou a se estender. Vocês não pertencem a esse mundo. A voz que ecoava parecia vir de um lugar distante, devastador. O pai de Ana olhou para o céu, desesperado. Nós temos que ir. Agora! Em um golpe súbito,
A mão do monstro agarrou Miguel, arrastando-o de volta para a fenda. O grito dele ficou preso na garganta de todos, enquanto as sombras cercavam Ana e Lucas. Lucas sentiu seu coração parar. Em um instante, o mundo mudou. A verdade sobre quem eram, sobre suas famílias, a ligação entre todas aquelas almas amaldiçoadas, parecia estar se desmoronando. Miguel! Ana gritou, enquanto ele desaparecia na escuridão, e uma sensação fria a dominava. Então, em meio ao caos, a sombra se aproximou de Lucas, seus olhos fixos e frios. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Era como se a própria tempestade estivesse sussurrando a verdade que eles evitaram. Com cada batida do coração, a consciência de Lucas se expandiu, refletindo a imensidão de um segredo que poderia mudar tudo. O que mais ele não sabia? E enquanto a fenda se fechava, levando seu irmão, uma nova sombra começou a surgir, prometendo desvelar o que estava enterrado para sempre. No fundo de sua alma, Lucas sabia. Essa era apenas a ponta do iceberg. O que estava por vir seria um pesadelo que eles nunca imaginaram. Enquanto a fenda se fechava lentamente, Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Miguel! Ele gritou, mas a própria tempestade pareceu responder com uma lufada gelada, absorvendo seus gritos em um silêncio opressivo. A luz da caixa ainda brilhava. Mas agora havia algo mais. Uma sombra se movia nas profundezas da escuridão. Lucas! A voz da mãe dele soou abafada, quebrando a tensão. Ela tinha um olhar distante, como se estivesse presa entre dois mundos. Você precisa saber que isso vai mudar tudo. Não é só sobre vocês dois. Antes que Lucas pudesse reagir, um rugido ensurdecedor irrompeu dos céus, a fenda reabrindo-se como um buraco do cosmos. Os raios dançavam frenéticos, e o encapuzado gritou: "A verdade deve ser revelada." Foi nesse momento que, de repente, a terra tremeu. Uma tremenda onda levantou-se do mar, se contorcendo e quebrando como um monstro furioso. O ar cheirava a sal e eletricidade. Lucas teve um vislumbre de figuras encapuzadas em movimento. Mas tudo isso tornou-se um borrão, quando a sensação de algo correndo contra as ondas explodiu sobre eles. "Olhem!" gritou Raquel, apontando para a praia, onde algo se erguia das ondas. Era uma criatura, um ser feito de água e sombras, que se esgueirava entre eles, suas formas se distorcendo enquanto avançava. Lucas sentiu medo e fascínio, paralisado enquanto a imagem se detalhava e começava a assumir uma forma reconhecível. É o seu avô, Ana conseguiu dizer, seu corpo tremendo. A expressão de sua mãe mudou de amorosa para horrorizada e seus olhos se alargaram. O ser que se aproximava era uma versão torpe e distorcida do homem que Lucas conhecera em suas memórias. "Não, isso não pode estar acontecendo", Lucas murmurou, sentindo a verdade quebrar seu coração. Ali estava, mais do que um simples segredo, uma revelação aterradora que poderia incinerar tudo o que eles sabiam. O avô de Ana, supostamente perdido, não estava realmente morto. Ele havia se fundido com a escuridão, um guardião do que estava enraizado nos segredos das suas linhagens. "Vocês não deveriam ter vindo. O que quer que você busque não pode ser encontrado." O velho fantasma gritou, sua voz uma fusão de dor e fúria. E enquanto isso, o mar rugia ao fundo. O clima mudava, e Lucas absorveu a gravidade da situação. "Lucas, nós temos que ir," Raquel disse, puxando-o. Mas ele estava preso no choque. O que significava tudo isso? E o destino de todos estava interligado de uma forma que ele nunca poderia imaginar.
Mas antes que Lucas pudesse processar, uma luz ofuscante se estendeu da caixa, absorvendo a luz da tempestade e lançando um brilho dourado sobre o ser nas águas. A criatura começou a tremer. Era como se a luz estivesse reativando partes do que tinha sido. Ele estava não apenas ligado ao segredo, mas era uma parte fundamental da história deles. A verdade, Lucas! Precisamos saber! A mãe dele gritou, e uma corrente elétrica passou pelo ar. Lucas ficou em choque, seus instintos lutando entre correr ou ficar para enfrentar a realidade devastadora. O que a aparência do avô significava para sua própria identidade? E o que mais Antoni, o velho, poderia revelar sobre essa teia de segredos? Enquanto a criatura lutava contra a força da luz, Lucas finalmente percebeu. Cada um deles tinha um papel a desempenhar nesta história, e, com aquela reviravolta aterrorizante, ele entendeu que o amor, a desconfiança e a verdade estavam mais interligados do que nunca. Mais figuras começaram a se formar entre as sombras, e com o coração acelerado, Lucas percebeu que a tempestade não era nada comparada ao furacão emocional que estava prestes a eclodir. O que mais está escondido? A pergunta queimava na ponta de sua língua. No fundo, ele sabia que a linha entre verdade e mentira estava prestes a ser desenhada, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. A tempestade rugia, e o ser feito de água e sombras, a manifestação do avô de Ana, se movia lentamente na praia. Lucas sentiu um frio na espinha enquanto as revelações pairavam no ar, mais pesadas do que a tempestade em si. Você não pode ficar aqui. O que você se tornou? Ana gritou, a voz quebrando em desespero. O avô abriu a boca como se fosse falar, mas um som ensurdecedor interrompeu a tensão. Um raio cortou o céu, iluminando o rosto angustiado de Ana. Por que você está assim? O que aconteceu com você? Lucas podia sentir a dor no coração dela. Era uma mistura de amor e ansiedade, um mar de emoções que os deixava vulneráveis. Estou preso entre mundos, Ana. E a verdade que vocês têm que enfrentar? A criatura inclinou a cabeça. Parecendo humano e monstruoso ao mesmo tempo, Lucas observou, horrorizado. As sombras ao redor começaram a se contorcer e a tempestade aumentou, como se estivesse respondendo ao conflito interno de todos. Miguel, que havia sido arrastado, agora estava de volta, como uma sombra. Ele gritou, precisamos ir! A verdade não pode ser revelada assim. Mas Ana estava paralisada, fixa na cena diante dela. A fenda se abria novamente, a luz pulsando como um chamado para todos os envolvidos. Nós não podemos deixar que eles voltem, o pai de Ana exclamou. Seu semblante uma mistura de medo e determinação. O que está em jogo é mais do que nossas vidas. É sobre a linhagem que nos uniu e nos separou. Os encapuzados começaram a avançar. E em um movimento rápido, Lucas puxou Ana para junto de si. Você não precisa disso. Nós vamos sair disso juntos. A decisão do momento parecia centrar-se entre eles, e a tempestade ao redor parecia ouvir. Ana olhou para Lucas, seus olhos azuis transbordando de lágrimas. Eu não quero perder você, nem mais ninguém. O desespero da situação se refletia em sua voz, e Lucas sentiu o coração apertar. Ele sabia que a verdade viria à tona. Mas o que isso significava para o futuro deles? Eu sou parte de algo maior. A voz do avô soou novamente, ecoando na memória de Lucas. O que você descobrirá mudará tudo. E, com um último olhar sincero, ele se despediu, desaparecendo nas sombras.
Então, uma carga de luz irrompeu da caixa, explodindo em 1000 pedacinhos no céu. A tempestade começou a amainar e a sensação de alívio começou a emergir do caos. As figuras encapuzadas hesitaram, enquanto uma conexão se formava entre os presentes, como se a luz os unisse de uma maneira nova. Lucas olhou para Ana. E subitamente ele percebeu que, por mais obscura que fosse a verdade, eles poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. A tempestade finalmente se acalmou e uma brisa suave lambeu suas peles, como um carinho de despedida. Amanhã será um novo começo, ele disse, segurando a mão dela de maneira firme. E em cada novo começo há uma nova história. Ana respondeu com um sorriso frágil, mas cheio de esperança. E enquanto o sol começava a surgir no horizonte, uma nova narrativa começava a tomar forma. Um ciclo se encerrava, mas novas perguntas ficavam no ar. O que mais estava por vir? No fundo de seu coração, Lucas sabia que a verdade não seria fácil, mas ele estava pronto para descobrir. Eles levantaram os olhos ao céu, se preparando para o que viria. E assim, a história se encerrava momentaneamente, mas deixava um eco profundo. Com um aprendizado crucial a ser explorado, eles estavam prontos para novos desafios, abertos ao desconhecido. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Aproveite e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente aqueles que realmente compreendem a importância de apoiar o canal realizarão essas ações.